O coronavírus foi esse estouro aí na passagem do ano, né, da presença de um vírus novo, que ninguém sabia direito como é que era a transmissão. Pelo volume de pessoas comprometidas, a gente já imaginava que eram realmente por secreções, né? Porque se você depende, às vezes, ou de um vetor ou de outra maneira para ser transmitido, pode ser, o número é menor de pessoas. Bom, o coronavírus ele já é conhecido no nosso meio, né? Só que esse, o que ocasionou? Uma cepa nova, um vírus novo. E por isso a grande preocupação, que todo mundo não teve contato com ele, então está suscetível a ter a infecção. No início ficamos muito preocupados porque a capacidade dele de disseminação é muito grande, mas de letalidade não. O H1N1 é muito mais letal do que o corona. E, é claro, a proporção na China de quantidade de pessoas, até eles fazerem o diagnóstico, saber o que estava acontecendo, muitas pessoas foram a óbito, né? A demora, talvez, do atendimento, assim, porque é um número grande. Vocês viram que em 10 dias eles conseguiram construir um hospital com 1000 leitos, né? Eu, em 34 anos de profissão, nunca vi nenhum acabar assim. Mas lá em 10 eles construíram, né? 1000 leitos. Então, essa é para a gente imaginar a dimensão da doença. A média de atendimento deles estava sendo de 7 dias. Então, 7 dias com quadro respiratório, para quem já tem uma complicação, uma comorbidade, isso pode levar mesmo à gravidade e até ao óbito. Depois começaram a dominar melhor, conhecer melhor a doença e isso tem um controle maior. Tá? A grande preocupação no Brasil, agora, no momento, é o carnaval, porque vem muitos turistas de fora. Alguns municípios cancelaram o carnaval, que eu achei, assim, pessoalmente, que foi muito bom, né? Para a gente evitar e poder trabalhar outras coisas, mas essa é uma opinião minha e não é de várias pessoas, que alguns municípios até estão sendo processados com denúncias no Ministério Público que cancelaram o carnaval. Mas o carnaval traz muita coisa, e para o nosso estado também, que a gente sabe que vem muitos turistas. Então, é o cuidado que a gente vai ter que ter, além de todas as outras que ocorrem no carnaval, que são as DSTs, nós vamos ter que tomar cuidado com os quadros respiratórios. Nós já sabemos que acabou aquilo de só no inverno tem influenza, não. Nós tivemos Corumbá 2 anos seguidos com surtos de H1N1 que foram a óbito os pacientes em pleno 40 graus. Porque as pessoas viajam muito e costumam ir para o hemisfério norte, onde lá está circulando o vírus primeiro. A cepa que depois vem, que é realizada a vacina e que a gente acaba se protegendo, porque o vírus normalmente entraria no nosso inverno. Não, ele circula o ano todo. Então, a gente tem que pensar nos outros vírus respiratórios também. Então, muito tem se falado, vocês viram isso aí, né? Todo mundo muito protegido, a gente achando que ia voltar a época da ameaça do antrax, lembra? Que tinha aquelas roupas, né? Depois do ebola. E não, nada disso, gente. Ele realmente tem uma facilidade de transmissão muito grande e muito rápida, mas a indicação, por exemplo, de máscara N95 é para quem vai aspirar o paciente. É o mesmo protocolo que a gente realiza para o influenza ou para qualquer outro vírus respiratório, né? É a máscara cirúrgica, ela já protege o suficiente. A roupa, o avental, a gente tem procurado, como se desconhecia muito, nós acabamos indicando a compra o uso do avental que os dentistas usam, que é com uma gramatura maior, que chega a 30, acho que é de 30, né? A gente compra o de 10 e é o de 30. Então, ele protege, não penetra tanta secreção. E voltar a ter aqueles cuidados que só tiveram, a população só ficou com medo quando teve a pandemia do H1N1. Depois disso, esqueceram que a gente tem que lavar a mão com frequência, não colocar a mão na boca enquanto ela estiver suja, nos olhos, né? Usar o álcool gel, que protege bastante. Então, são todos esses cuidados com material,
das pessoas que estão contaminadas. Tem uma pessoa com quadro de gripe, vai trabalhar num ambiente fechado, ele vai passar para a sala inteira, né? Uma criança com gripe vai passar para a creche toda, porque a criança ela replica o vírus muito mais tempo que o adulto. Então, geralmente, essa criança, se ela não fizer uso do medicamento, ela tem que ficar afastada das atividades dela por 15 dias. Então, as mães não têm como deixar, levam a criança e vem o ciclo mesmo. Então, a gente já sabe que daqui a pouco voltar às aulas, a gente começa com essa loucura. Eu sempre falo, pessoal, o medo que eu tenho maior, o vírus que eu tenho mais medo do quadro respiratório é o metapneumo. Metapneumovírus, a gente há pouco tempo faz, né, Luiz, o isolamento dele, ele realmente dá uma infecção bem grave e até o momento não tem o que se usar para evitar essa infecção. Então aqui, gente, foi muita proteção no início, porque não se conhecia, depois veio essa segurança que a gente precisa usar EPI, como a gente usaria para qualquer outro quadro respiratório. Então, o que é o coronavírus? É família de vírus conhecida desde 1960. Corona em latim quer dizer coroa, justamente pela característica do formato dele, né? E ele pode causar desde um resfriado comum a doenças graves respiratórias. Nós temos o SARS, que é um coronavírus, que foi uma infecção gravíssima que deu na China, e o MERS, que também foi outra epidemia que tiveram de infecções respiratórias bem graves, felizmente não atingiu aqui para nós. O novo coronavírus, então, é uma variante nova denominada, ainda ele não recebeu nome, então ele é 2019, né, N coronavírus, e logo deve sair algum nomezinho aí para ele. Descoberto após uma série de casos de pneumonias de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na China. Tá? Então, ele foi isolado realmente no dia 7 de janeiro de 2020, quando eles publicaram, né, toda a estrutura viral. Já tem publicação nas revistas. E só que se sabe que essas pneumonias começaram no final de novembro. Passaram dezembro e o mundo só tomou conhecimento em janeiro, quando já não dava mais para segurar esse volume grande de pessoas infectadas. Esse seria o 7º tipo de coronavírus identificado, capaz de infectar os seres humanos, né? Então, como que começou esse surto? Ainda não sabe a origem atual, teve muita especulação, passou no WhatsApp, todo mundo recebendo, no Facebook, o pessoal tomando sopa de morcego. Realmente, eles têm o costume de muitos anos, pelas próprias necessidades que o país passou, de pobreza, de miséria, de comer os animais. Então, é um costume, é cultural, não de todos, mas de uma parte da população. E eles comem esses animais crus, que os animais costumam ter o coronavírus, né? E eles acreditavam pensaram que fosse do morcego, depois está quase fechando que pode ser da cobra, né? Então, tá ainda batendo o martelo para isso. Mas a gente sabe que a infecção primária, né, que foi de um animal, através desse mercado de frutos do mar e animais selvagens vivos. Passou o vídeo para muita gente ver, que vocês veem que eles comem rato, gato, cachorro, morcego, cobra, e todos esses bichos, né, que a gente repele. Mexeu como? Tem os que comem vivo ainda, né? E tem assim muito a discussão de que isso tomou uma dimensão tão grande, não que causaram, mas que deixaram vazar justamente para tentar mudar a cultura da população, de não comer animal cru, né? E nem esses animais, para trocar pela carne, né? Então tem muita coisa envolvida aí também com essa divulgação. Então, os pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China avaliaram, né, animais selvagens do mercado e encontraram evidências do corona nesses animais. A transmissão, ela pode ser transmitida de animais para pessoas? Sim, após ocorrer mutações. Então, a gente tem alguns tipos de mutações. Nós temos a drift,
que a gente vê muito isso no influenza. O influenza, por que nós mudamos de vacina? Todos os anos tem que produzir uma vacina com a cepa do vírus atual. Porque ele atinge a população, ele precisa, para sobreviver, dar uma mudada para que o organismo não reconheça na defesa. Então ele muda, então todo ano tem que se mudar a estrutura da vacina. Tá? Então isso é um drift. Um shift, que são aquelas espécies de jumping, é quando se forma um vírus novo. Então são a grande mudança, um vírus que não existia. Então geralmente eles surgem, o SARS, né, e o MERS, que foram muito preocupantes no mundo nas epidemias passadas, surgiram em morcego, gatos da algália e dromedários, que são os hospedeiros intermediários. Então o que acontece? Junta uma cepa deles, né? O do influenza é bem assim, uma cepa animal com uma cepa humana, faz o vírus novo. Por exemplo, a gripe suína juntou uma parte do suíno e uma parte do gene do humano, fez um vírus novo. Né? Esse transmitiu, era via vírus respiratório, transmissão. Tem outros que não. Né? A gripe aviária foi a grande preocupação e ela não disseminou no humano, de humano para humano. Também foi uma mutação importante, que era da ave com o do humano. Juntou, fez um vírus novo. Mas a transmissão dele não era respiratória. Foi a nossa salvação, senão teria sido provavelmente uma pandemia também. Tá? E aqui aconteceu com eles, com o coronavírus, por isso que veio a formação dessa nova cepa e a grande preocupação desse vírus novo aí. Então já é o 7º coronavírus que atinge o humano. Então é a transmissão de pessoa a pessoa através de tosse, espirros, secreções, toque em superfície, objetos contaminados. O período de incubação, estimado pela Organização Mundial de Saúde, é de 2 a 10 dias e pelo CDC de 2 a 14 dias. O pessoal que voltou para o Brasil, que estão em quarentena, eles resolveram fazer uma quarentena de 18 dias, né? Dar um espaço, uma precaução maior, apesar de todos estarem assintomáticos. E o período de transmissão é uma dúvida, não se sabe. Acredita-se que realmente ele começa a transmitir 2 dias antes do sintoma. Agora, quanto ele vai durar, até agora não conseguiram fechar. Né? Que tem uns que são 5 dias, outros 10 dias. Nós sabemos que os imunodeprimidos, os idosos e as crianças replicam mais tempo esses vírus, então se põe um período maior de transmissibilidade. Sintomas: febre, tosse, espirros e dispneia. É muito comum em qualquer quadro viral, né, gente? Então, a importância de se fazer o isolamento. Tem um quadro que vocês estão vendo que está evoluindo. O certo seria a gente avaliar de todos, mas se eu fizer isso, o Luiz vai me matar, porque é ele que faz no LACEN. Mas os convênios, os privados, têm condições de fazer o perfil respiratório. Se for um caso grave, a gente fecha com o Laboratório de Saúde Pública, que é o LACEN. Né? É notificado uma suspeita de um coronavírus, ou mesmo de um SRAG, uma síndrome respiratória aguda grave, isso tem que ser avaliado. Né? É uma situação de saúde pública e o nosso laboratório de referência é o Laboratório Central. Ele faz o perfil, primeiro é a influenza, você vai falar isso, né? Então vou deixar para o Luiz explicar direitinho como ele faz. Posso? Não, primeiro ele faz o influenza, não deu, aí vai para os outros. Adenovírus, metapneumo, vírus sincicial respiratório, parainfluenza, o que mais? Só. Mas já é bastante. A gente consegue fazer o diagnóstico, né? Para chegar ao ponto de dispneia, já está um comprometimento importante pulmonar. Então a gente orienta as pessoas a não se automedicarem, procurar atendimento assim que começar. Quando evolui com gravidade, a gente sabe que é muito rápido. O influenza é de um dia para o outro, a pessoa está cheia de secreção, mas é aí a lina, ela é transparente. Do metapneumo, que eu falei que eu morro de medo, ele já vem uma secreção espessa, ele costuma evoluir
com pneumonias, é um quadro um pouquinho mais arrastado que a influenza, mas extremamente grave também. O vírus sincicial respiratório, todo mundo pensa, só dá em criança, a bronquiolite. Não, nós tivemos idoso que faleceu ano passado com vírus sincicial respiratório. Então todos nós estamos suscetíveis a se contaminar, porque ele existe vários subtipos. Então a variação desde quadro semelhante a um resfriado comum até os casos graves com pneumonia e insuficiência respiratória. Os sintomas são piores em crianças e idosos, né? Evitar usar o termo nova gripe causada pelo corona, né? Porque a gente pode estar mascarando uma outra, você usar como se fosse o corona, causar um pânico geral e na realidade ser um outro vírus respiratório e deixar de fazer o diagnóstico. Então é muita coisa nova que nós estamos aprendendo, né? E tentando cercar. Então é o cuidado com as viroses mesmo que vem, carnaval, final de fevereiro, logo a gente já vai mudando mais a temperatura, com o aglomerado de pessoas que vêm de fora, né? Justamente com as vacinas também. Aqui tem vários jovens que eu não sei se estão imunizados para sarampo, vem muita gente de outros países que não tem a rotina de fazer vacina de sarampo e os jovens não tiveram sarampo, não é da geração do sarampo, né? Então, eu adoro falar de prevenção, tá, gente? Por isso que eu estou mandando vocês tomarem vacina, para se prevenir. Bom, acho que corona... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, tem os casos. Olha, para vocês terem uma noção dos casos de coronavírus, de SARS e do H1N1, o número de casos, isso até a semana passada, e o número de mortes. 2,19% que foram a óbito com o coronavírus. Tá? O SARS foi 10,8%, que foi um outro coronavírus. E o H1N1 foi 23,20%. Então a letalidade do influenza é muito maior que os outros. Tá? A sorte nossa é que nós temos medicamento e temos vacina para evitar. Então é outra maneira de se prevenir, tomando a vacina. A vacina não causa doença. Como ela chega um pouco mais tarde, o vírus já está circulando e a gente tem contato com ele. Então ela vai levar 15 dias para iniciar a proteção, nisso você está exposto a ter uma infecção por influenza. Ou pode ser um outro vírus respiratório e as pessoas confundem também. Então a vacina ainda é um meio importante de proteção. O diagnóstico, identificação do vírus por PCR, né, de secreções respiratórias, suaves contaminados, aspiração de nasofaringe, escarro e lavado traqueal. Esse aqui eu vou deixar para o Luiz, que é o nosso expert aí em exames. O tratamento, no momento, não tem tratamento específico, soltaram logo no início que não adianta tomar Tamiflu. A experiência que a Tailândia teve com a paciente, o Tamiflu funcionou, junto com o antirretroviral que se dá para o paciente HIV positivo, que foi retirado do Brasil porque ele dava efeitos colaterais e surgiram medicamentos melhores, que é o lopinavir com ritonavir. Tem muitos países ainda utilizando ele porque ele é excelente, é um inibidor de protease, e eles tiveram uma resposta excelente na Tailândia com esses dois medicamentos. No início saiu o uso de ribavirina com alfa-interferon inalatório, isso a China usou, e a Tailândia acabou usando o antirretroviral. Acredito que se tiver uma epidemia no país, o Ministério da Saúde vai providenciar, como ele providenciou na época o uso do Tamiflu. O suporte clínico é importantíssimo, então avaliação precoce desse paciente, isolamento de contato e gotículas, né? E esse paciente que está com o quadro respiratório, ele ficar em casa mesmo, não ir para a escola, não ir trabalhar, até que passe o período dele de transmissibilidade, cuidado com as secreções até dentro de casa, usar lenço descartável, álcool gel para limpar as mãos e todos os cuidados que a gente tem que ter de higiene. A vacina da gripe aqui não tem a proteção por corona, né?
A definição de caso, situação 1 é se o paciente tem febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, como tosse, o que está escrito ali? A dificuldade para respirar, batimento de asas de nariz, entre outros. E histórico de viagem para a área. Então, essa foi a primeira situação. O paciente tinha que ter estado lá na cidade. Não importava ter estado na China. Aí depois as coisas foram disseminando e as situações foram mudando, né? Pelo menos 14 dias que você tenha retornado desse local. Febre, pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios também, e histórico de contato próximo de caso suspeito. E a situação 3 é febre com os sinais ou sintomas respiratórios e contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores do aparecimento de sintomas. Eu acho que pós o carnaval isso vai mudar. Né, Luiz? Muda toda semana, porque como não se confirmou nenhum caso ainda, né? Positivo, então talvez depois do carnaval a gente confirme e as coisas mudam. Cuidado com os fake news. Gente, aquela cena ali do povo caindo na rua é demais, né? Não é nada disso, tá? Ali despencando todo mundo, né? Não é nada disso, tá? Claro que alguns casos evoluíram com gravidade, já estavam no hospital, pessoas com comorbidades, né? Outras doenças de base, com complicações com pneumonias bacterianas, acabaram levando a óbito mesmo. Aqui é um fluxograma de como tem que conduzir. É aquilo que eu falei para vocês do caso suspeito. Tá? Que vai, se é um caso suspeito, se teve tudo, você vai isolar essa pessoa, vai coletar o material, vai esperar o resultado. Então, esse fluxo, não sei se você vai falar de coleta. Então, teve um caso suspeito, vou falar do atendimento, então. Depois eu jogo para o Luiz. Se tiver um caso suspeito, como eu falei, das 3 opções lá em cima, a pessoa procura o serviço. O que ela tem que fazer? Você tem que dar uma máscara para essa pessoa, colocar num ambiente separado e fazer a notificação imediata. O exame, o médico também se protege, a enfermagem que vai coletar o material desse paciente para ser encaminhado para o Laboratório Central do Estado. Nós fizemos um teste aqui, parece que foi mentira, né? Mas deu certo, né, Luiz? Foi uma suspeita que apareceu, mas foi uma situação equivocada. Que entenderam que a moça tinha ido para a China e voltou, era o 12º dia com falta de ar, febre, falta de tosse e falta de ar. Hã? Sábado à tarde, o que eu fiz? Mandei um WhatsApp pro Luiz. Luiz, pelo amor de Deus, tem uma lá no Coronel Antonino. Porque me passaram assim e eu fui espalhando para todo mundo, até chegar em Brasília. Tem uma suspeita de corona, a mulher estava no Japão, passou na China, veio num avião lotado de chinês, 16 horas viajando, e 12º dia começou com a clipe. Bom, não era nada disso. Mas funcionou, porque a URR foi coletar o material rapidamente. Luiz já deslocou para o laboratório técnico para fazer, foi feito no mesmo dia. Até a gente descobrir que não era nada disso. Ela esteve no Japão, mas ela veio com um chinês do lado do avião. É que a enfermeira ficou tão assustada quando ela falou China e estava com falta de ar. Eu falei, você pega essa mulher, pega um consultório médico, deixa ela lá dentro, dá uma máscara N95, você também usa e espera que a URR está indo. Aí foi CIEVS, estadual, foi um fuzuê, mas funcionou rapidinho, né? A gente ia conseguir bloquear aquela lá, se fosse. Até o Luiz perdeu o sapo todinho. No fim, nem aceitaram nossa amostra, né? Ah, deu rino? Ela que deu rino? Nada, nada. E ela estava bem, né? E ela falava assim para a enfermeira, não fui para a China, era um chinês do lado. E ela estava tão nervosa que... Não, ela passou na China e veio com um monte de chinês do lado. Falei, meu Deus. Então, aí foi. Mas foi tranquilo, nós já testamos, a gente está rapidinho para bloquear todo mundo. Esse aqui acho que nunca abriu o laboratório central tão rápido, né? Um PCR tão rápido, gente, para fazer.
Aí era rino, pronto. E a moça está super bem, tá? Não tinha quadro respiratório, ela estava obstruída, com secreção nasal só, e foi tudo bem. Então, é isso. O plano de trabalho já da prefeitura de contingência está praticamente pronto. Nós tentamos fazer tudo junto e junto com o Estado, que fecha essa semana, para fazer protocolo único para todo mundo, né? Nós temos uma fronteira aberta, vocês sabem, voltam as aulas. Do lado de Pedro Juan tem 15 mil alunos fazendo medicina, que vêm de várias regiões e de portas abertas, né? Tem tanto do lado da Bolívia também, que o pessoal transita ali livremente. Então, temos que monitorar mesmo. Eu fico até com pena dessas cidades fronteiriças, porque tem que redobrar os cuidados. Tá? Então, corona, é isso. Rapidinho. Todo dia nós estamos aprendendo com ele. Pronto, gente. Só uma revisãozinha. Vamos sentar? Obrigada. Uma apresentação, uma boa prévia, né? E então a gente inicia agora. Eu fico numa posição bastante cômoda, né? Na função de entrevistador aqui dos meus colegas e lanço a eles, né? Alguns tópicos, alguns questionamentos para uma abordagem livre, né? Conforme a convicção de cada um aqui e a opinião e o conhecimento que já se tem, né? Sobre esses assuntos, né? Eu não sei quantos chineses visitam Campo Grande ou Mato Grosso do Sul mensalmente, mas eu tenho informação que no Brasil desembarcam 250 dia, né? Então vocês veem que realmente é uma situação que nos preocupa, nos alarma, né? E há quem diga que chegará, e a pergunta é quando, né? Esperamos que não, né? Bom, já foi explanado vários aspectos em relação ao coronavírus, né? Já foi batizado recentemente o Covid-19, não é isso? Isso. É um vírus que tem causado doenças respiratórias por um agente viral, recentemente identificado na China. O coronavírus faz parte de uma grande família viral, né? Conhecido desde meados de 1960, causando infecções respiratórias em seres humanos e animais, né? Os coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes ao resfriado comum, né? Alguns coronavírus podem causar doenças graves, né, como todos sabem, com impacto importante em saúde pública, como a SARS, né, síndrome respiratória aguda grave, identificada em 2002, síndrome respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012, né, pertence a uma família de vírus comuns em diferentes espécies de animais, incluindo camelos, gatos e morcegos, né, raramente infecta seres humanos, né. Nós estamos aqui, foi exatamente isso que ocorreu, né? Depois de disseminar entre pessoas, como ocorreu com a síndrome do Oriente Médio. O novo coronavírus é um vírus identificado como causa de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez na região de Wuhan, na China. No início, muitos pacientes do surto teriam algum vínculo com um grande mercado de frutos do mar e animais, né, sugerindo que havia disseminação de animais para pessoas. No entanto, o número crescente de pacientes, né, que não tiveram exposição ao mercado de animais indicam a ocorrência da disseminação de pessoa para pessoa. Pergunto, né, a doutora Márcia, da Fabro, que muito nos honra aqui com o seu tempo, né, com o seu conhecimento, sobre o que se tem hoje de identificado, provado, né, sobre as formas de transmissão do vírus, do coronavírus. O que se tem de conhecimento é justamente isso que faltava confirmar, que é pela parte respiratória, por gotículas, né, por secreções. Então, por isso essa disseminação tão rápida. Que tendo, além dele ter uma replicação muito rápida também, a transmissão também é bem maior do que as outras, bem mais rápida do que os outros vírus. Então, esses cuidados que a gente tem que ter com as secreções e gotículas, né? Doutora Márcia, quais os sintomas
da infecção por esse novo coronavírus? Bom, ela pode tanto variar de uma doença leve, como uma doença, até uma síndrome respiratória aguda grave. E o sintoma inicial é igualzinho de um estado gripal, né? Tosse, no início seria uma tosse seca, febre e o desconforto respiratório. Doutora Márcia, se tivermos algum paciente apresentando sintomas, né, sugestivos da infecção pelo coronavírus, o que deve ser feito com esse paciente aqui no território? Prender ele num lugar, né? Quarentena. Quarentena não é 40 dias não, tá, gente? Coitados. Mas é assim, se vier alguma suspeita, nós já estamos fazendo até alguns fluxos no hospital, né? Já vou até fazer propaganda, tá? O Hospital Eucadre está montando um andar só de infectologia e lá nós já fizemos o fluxo de atendimento. O paciente que chegar com quadro respiratório, qualquer um, nem é suspeita de corona, mas até o influenza, um vírus sincicial respiratório, todos eles vão transmitir a partir de secreções e gotículas. Ele recebe uma máscara cirúrgica e ele vai para um outro local. Ele não fica na recepção principal. Vai ser montada uma recepção do lado, que é isolada com uma porta, onde vai ter um consultório para atender esse paciente também. Porque nós vamos tentar tirar esse paciente com quadro respiratório, o que todos deveriam fazer, do meio dos outros pacientes que continuam procurando a unidade. Porque se ele foi com a cólica renal essa semana, na semana seguinte ele volta para o serviço com um quadro de gripe, um quadro respiratório, porque ele estava sentado do lado, na sala de espera do paciente com gripe, né? Então, são alguns fluxos que a gente tem que mudar, que nós já tentamos mudar nos outros anos, inclusive nas UPAs. Mas é muito difícil você separar. Você teria que separar todo o atendimento de um lado e do outro. Mas seria o correto. Então, orientar as pessoas que estão com quadro respiratório, pode até usar máscara, se eles vão num recipiente fechado. E basta a máscara cirúrgica, não precisa ser a N95, que por um acaso esgotou no mercado internacional, depois do corona, né? Tá? Então, esses cuidados que tem que ter. Avisar imediatamente a unidade de resposta rápida do município de Campo Grande, que é da prefeitura, que ela vai até o local avaliar se realmente esse paciente tem essa suspeita do coronavírus, para notificar e coletar o material. Esse material é enviado imediatamente para o LACEN, onde vai ser processado o exame, né? Que aí depois o Luiz pode completar para a gente, a hora depois que chega no laboratório, como vai ser processado esse material e daí para frente para se fazer o diagnóstico do coronavírus. Quer complementar, doutor Luiz? Boa noite a todos, agradeço o convite ao Flávio Cinzato, equipe do Conselho de Farmácia, parabéns pela oportunidade da gente aproximar o nosso trabalho com a academia e o serviço privado também, né? Cumprimentar a doutora Márcia, doutorado pelo aqui componentes da mesa. Referente à parte do diagnóstico no laboratório central, hoje nós realizamos PCR e RT-PCR em tempo real para todas as amostras suspeitas, né? Tanto de influenza, a gente faz a triagem aqui. Então, a gente faz a investigação de influenza A e B. A gente subtipa H1N1 e H3N2, metapneumovírus, adenovírus e vírus sincicial respiratório. Então, se a gente faz o exame e dá algum desses vírus, automaticamente já está excluído o coronavírus, né? Agora, se a gente faz essa triagem e alguma dessas amostras para dar não detectável para esses vírus, a gente encaminha para o laboratório que atende em Mato Grosso do Sul, que é o Instituto Adolfo-Lutz em São Paulo. Isso daí quem determina não é o Estado, é o Ministério da Saúde que define quais laboratórios vão atender aos laboratórios do Estado, né? A gente atende tanto a rede privada como a pública também, né? O laboratório privado que quiser encaminhar, a gente pode fazer também, o hospital, né? Depende de onde vem o paciente. Bom, eu acredito que já foi até tocado nesse assunto, né? Então, a prevenção é algo fundamental, né? Difusão de boas informações, o combate às fake news, né? Queria abordar aqui aos colegas meus de mesa
as formas de prevenção, né? As pessoas que devem se proteger e adotar determinadas práticas, né? E uma coisa interessante que a gripe nos ensina, né, sobre bons hábitos, desde criança, né, a gente escuta, né? Chegou em casa, né? Saiu da escola, chegou em casa, antes das refeições, lavar as mãos, né? Eu sei que tem até casas antigas que tem pia, né, posicionada ao lado da mesa, né, de jantar. E é algo que vem se perdendo, né, em termos de etiqueta, né, e boas práticas. E a gripe nos ensina, né, doutora Márcia, a respeito da etiqueta respiratória. E o chinês faz isso como ninguém, né, com primazia, né, ele se desloca, utilizando máscara, quando espirra ou tosse, né, a proteção que ocorre, né. Mas a etiqueta respiratória é algo que a gripe nos ensina, o coronavírus vem nos lembrar mais uma vez disso, né. Então eu queria que os colegas aqui, especialmente a doutora Márcia, falasse de como se prevenir, né, quais são as técnicas e a boa etiqueta, né, para a gente se prevenir, né, quando a gente estiver se deslocando em espaços públicos, né, e aglomerações humanas. Eu acho que você já deu uma introduzida aí, o principal é a higiene mesmo que a gente tem que ter. Andamos por vários lugares, a gente coloca as mãos em vários lugares. Eu estou falando isso a nível público, fora. E depois nós temos o grande problema nos próprios serviços nossos de saúde, né? Até o costume de lavar a mão antes de manipular um paciente, depois que manipulou, até no material, no soro que a enfermagem mexe, que manipula no paciente, e ela tem que lavar a mão, tem que ter os cuidados, porque a gente sabe que a transmissão é grande, não só dos vírus, como das bactérias. Nos atendimentos, então, é que você não tem oportunidade, entra uma criança com gripe, você não tem como trocar lençol, você não tem como limpar aquela maca, né? O esteto você não limpa de um para o outro. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado quando está atendendo o paciente e que você sabe que é de uma doença que transmite facilmente, né? Então, o cuidado do profissional. Gente, a máscara guardada no bolso do jaleco, para mim é o fim da picada. Porque dão N95, guarda porque não tem. Aí ele usa, põe aqui na cabeça, põe pendurada, ou enfia dentro do bolso e guarda para o dia seguinte. Ele leva tudo que protegeu ele dentro do bolso, né? Então, tomar cuidado com essa roupa também que a gente usa. O jaleco é para ser usado para proteção dentro do hospital, retirado, e não é para ficar guardado um mês pendurado. E nem pendurar. Eu cheguei num hospital, quando teve, depois do H1N1, e eles puseram um cabide na parede, cheio de ganchinho. Cada ganchinho tinha uma N95, cada um tinha um dono. Não sei quanto tempo ela durou pendurada, mas era um hospital privado. Patrimônio. Deve ser. Né? Então, a máscara N95 também, ela dura mais tempo, mas a cada 4 horas ela tem que ser desprezada. Né? E nada, se ela está te protegendo, então você não vai guardar na sua roupa. Por favor, nem andar com ela pendurada, nem enfiar dentro da bolsa. Né? Eu acho que são todos esses cuidados que a gente tem que ter. Quando você vai lidar com o paciente, as mulheres principalmente que usam bolsa, né? A gente usa bolsa para tudo quanto é canto, põe em cima dos lugares, depois vai embora e leva tudo para casa. E chega em casa para em cima da mesa. Essa é a realidade, né? A gente não imagina o que é que está carregando aí. Então, é cuidado, lavar as mãos, voltar a usar o álcool gel, ter dentro da bolsa, porque se você vai para um lugar que você não consegue, não tem como lavar as mãos, tenha o álcool ali. Hoje em dia a gente come muito fora, né? Vai muito em lanchonetes, em restaurantes, e às vezes você não tem esse cuidado da higienização. Então aí vem o principal, é a melhor profilaxia que existe, prevenção, é a lavagem das mãos e a higiene. Ok, acho que é isso mesmo, né? E diante de casos suspeitos, esse paciente, os cuidados desde do transporte, só fazer remoção e transporte em casos absolutamente necessários, né?
ter hospitais de referência, de retaguarda, né? Que aqui em Campo Grande já estão eleitos, né? Já estão, todos os hospitais vão participar. Assim, o que ficou referência, tem que ter um hospital referência para o Ministério da Saúde, ficou o hospital universitário, mas já todos os hospitais têm leitos reservados, que vão estar reservados para o corona, e os privados também já estão se estruturando, né, para que possa atendê-los no CTI, e a Prefeitura de Campo Grande já fechou também com alguns hospitais, se precisar dos leitos de CTI. Importante frisar também que a Anvisa publicou dia 28 de janeiro uma nota técnica, que na verdade traz um guia, né? Que traz precauções padrão, as precauções de gotícula, né? E as recomendações a serem adotadas pelo Serviço de Saúde, né? Importante frisar, e com os cuidados dirigidos para o paciente suspeito, né? Que em caso de transportes é só transportá-lo colocando máscara cirúrgica nele, né? A importância do uso dos lenços de papel descartáveis, né? A higiene das mãos frequente, né? Com água e sabonete líquido ou preparações alcoólicas, né? Em relação aos profissionais de saúde, também uma série de cuidados, como a doutora já os enumerou, né? Higiene das mãos, uso de óculos de proteção, porque o globo ocular é uma mucosa também, porta de entrada do vírus, né? Máscara cirúrgica, né? Estou falando dos profissionais de saúde, os cuidados que eles têm que ter em termos de EPI, né? Uso de avental impermeável, luvas de procedimento, e eventualmente os profissionais podem ou devem utilizar a N95, né? Máscara FFP2 ou equivalente, né? Quando, pessoal, a N95, a gente sabe que é um EPI mais caro, né? Muitas vezes escasso. Quando o profissional de saúde ele vai manejar o paciente em procedimentos geradores de aerosóis, né? Eu me lembro que isso ocorre na assistência ou pode ocorrer no laboratório, né, doutor Luiz? Por exemplo, quando usa alguns equipamentos como a centrífuga, né? Mas durante a assistência, procedimentos geradores de aerosóis aumenta muito o risco de contaminação ocupacional, né? De disseminação no serviço de saúde, né? Como, por exemplo, procedimento de intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, né? Então, são momentos especiais em que os profissionais têm que redobrar os cuidados e lançar mão de um equipamento superior, que é um N95. A N95, o jaleco, o óculos e o gorro, porque, né, vai para o cabelo. Então, não esquecer na hora de manipular as secreções, de proteger também os cabelos, né, e usar o óculos de proteção, que geralmente não é todo serviço que dispõe isso para os profissionais. Quando teve a pandemia do influenza, do H1N1, eu lembro que foi uma paranoia, que a gente tinha que isolar o paciente, ficar trancado, né? Ficava um em cada quarto. Depois chegaram à conclusão que não precisava nada disso. Que ele... Pressão negativa, né? Pressão negativa. Nossa, foi uma loucura. E aqui não tinha pressão negativa, não tem nem um quarto com pressão negativa. E depois isso caiu. A gente sabe que basta uma cama ficar separada 1 metro da outra, né? Perfeito. E usar o paciente usar a máscara cirúrgica, que não tem problema nenhum. O problema são os equipamentos. Aquela mesinha de cabeceira onde um está com o quadro viral e pode passar para o companheiro do quarto, da cama do lado. Então, se você não tiver cuidado aonde você pega, o profissional de saúde que entra e sai, põe a mão na maçaneta, sem lavar, sem ter os cuidados, ele pode acabar disseminando isso para o resto das enfermarias, do hospital, né, e até os outros pacientes. Então, nesse manual que eles fizeram, é o manual do influenza, de todos os cuidados, que são os mesmos. Então, vale a pena, na internet dar uma lida dos cuidados que nós temos que tomar. Tem que segurar? Não, o dele aqui, o seu está funcionando. Agora ligou. Não, é exatamente isso, né, que eu também trago para ilustrar, né, exatamente essas orientações contidas nesse manual da Anvisa, né, um guia da Anvisa, que não é desconhecido, muito pelo contrário, né, já é algo com condutas conhecidas pelo pessoal, né, da área de infectologia, a CCH dos hospitais já conhecem, né.
Vamos dando sequência. Doutor Luiz, o senhor deseja abordar os cuidados, como o LACEN está preparado para enfrentar os casos suspeitos, as notificações, enfim, entregar essas demandas e estar pronto, preparado para dar uma resposta rápida quando os casos aparecerem. Bom, o nosso diagnóstico, vou falar um pouco da coleta, como que é feito o exame e a parte da vigilância, como vigilância laboratorial, né? Nós produzimos, mensalmente, nós distribuímos para o serviço público o kit coleta, né? Porque a amostra, para ser utilizada para diagnóstico de influenza e outros vírus respiratórios, não é soro, é aspirado de nasofaringe, né? Então você precisa ter o caldo, triptofosfato com o swab de raio. E para cada paciente são 3 swabs, né? Porque você coloca um em cada narina e um na boca, né? Aí você faz a coleta do material, coloca naquele caldo trifosfato e manda para o laboratório. Quando chega no LACEN, a gente processa esse material, faz a triagem, é todo realizado dentro de capela de fluxo laminar. O profissional que está manuseando está com a máscara, está com gorro, está com óculos, jaleco. O laboratório tem pressão negativa, né, para evitar o contato, evitar na hora de abrir a porta, aspirar aquele ar. Então a gente tem todos esses cuidados no laboratório. Como eu falei anteriormente, o diagnóstico é por RT-PCR em tempo real. Então a gente, em casos extremamente graves, a gente consegue liberar em um dia o diagnóstico, né, da triagem. E quando dá negativo a gente tem que mandar para fora e daí a gente depende, né, do transporte, que tem que mandar para São Paulo. A fila, né, porque chega no laboratório de referência nacional, são outros estados que estão sendo atendidos também. E aí a gente coloca aí, em média, vamos colocar 5, né, 6, 4 dias, está vindo o resultado de fora, né. Atualmente no Brasil quem faz o diagnóstico é o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, a Fiocruz no Rio de Janeiro, o Instituto Evandro Chagas no Pará, e desde a semana passada, final de semana, o LACEN de Goiás também por conta dos repatriados que estão lá. Então todos os dias eles estão fazendo PCR daquelas pessoas, né? A questão de caso confirmado no Mato Grosso do Sul não tem, né? Nós tivemos um caso suspeito, foi descartado, que inclusive acho que era até daqui da Santa Casa, né, que a gente estava... Não, aquele caso, não. Esse que veio de rinovírus, né? Esse do rinovírus, que voltou negativo de lá. Acho que é isso, né? Da parte do laboratório a gente está bem estruturado, a gente está conseguindo atender a demanda do estado todo, a gente faz por 79 municípios. A rede privada, o Ministério ele reconhece, desde que seja por RT-PCR também, então se o laboratório privado fizer por essa metodologia, o Ministério reconhece esse exame para tirar o paciente do isolamento, no caso, né? Então se o privado faz e deu, por exemplo, rinovírus, então aquele paciente já sai do isolamento, mas não dispensa de enviar a amostra para o LACEN, porque a gente precisa fazer a triagem novamente e depois, conforme o resultado, mandar para o laboratório de referência nacional, né? A questão de teste rápido não é recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Ele não reconhece para influenza, e apenas PCR mesmo, que é o exame de rotina disso daí. A doutora Márcia quer complementar, mas partindo para outra questão, né? Na sua opinião, o SUS, né, e os hospitais brasileiros, os hospitais da rede hospitalar aqui do nosso estado, estão preparados para enfrentar essa doença? Temos hospitais e profissionais de saúde preparados para prestar o atendimento adequado? Nossa, difícil. Que bomba, hein? Olha, gente, a gente tenta preparar todos os profissionais com capacitações rápidas, com material, né? O plano de contingência que está sendo feito rapidamente, estamos tentando unificar, fazer um só para o estado todo. O estado já está pronto. Vai ter a reunião sexta. Já mandamos para o Ministério ontem, foi ontem. A reunião que eu ia sexta. Vai também, vai ter, fica tranquilo, tá mudando tudo. Então tá bom, é porque eu fui convidada para a reunião para sexta, e aí disse que já mandaram. Mas isso já foi discutido antes, nós já estivemos Toda semana a gente está discutindo, né, no estado e foi discutido esse plano de contingência que vai receber
que o pessoal vai acabar recebendo, todos os profissionais de saúde. Os hospitais, gente, nós sabemos que estão numa situação bem crítica. Isso não é só Mato Grosso do Sul, mas é o Brasil, do número de pessoas e a oferta de poucos leitos, né? Mas ainda mais que é um quadro respiratório, mesmo a gente tendo que usar EPI, é o que eu falo, é diferente de uma dengue. Dengue você põe numa poltrona e hidrata, ele não vai passar para o outro vizinho. Agora, um quadro respiratório, sim. Então, isso dificulta, às vezes, o manuseio desse paciente. Não que você vá confinar num quarto, mas numa suspeita, assim, de um vírus novo entrando, essa pessoa precisa ser isolada, até que seja descartado, né? Hoje em dia, a gente já manipula bem alguns outros vírus, mas nós sabemos que a transmissão é grande, né? Que às vezes você tem pacientes com quadro respiratório um do lado do outro, com vírus totalmente diferentes. Já tem a organização de, se precisar de terapia intensiva, porque a gente não sabe a dimensão disso, né? Se entrar, acredito que se nós dermos conta da pandemia do H1N1 sem nada, né? Sem remédio, sem vacina, eu espero que realmente a gente não tenha isso daí junto com outras tantas coisas que a gente tem no mercado. E foi bom que um dos hospitais particulares, ele realmente vai atender os privados e os particulares que tiverem, né, que é o Hospital Eucadre, que tem um andar inteiro, que vai ser da infectologia, que já se propôs a atender os pacientes ali, o CTI, e tem a UPO, que também que pode atender os pacientes. Porque só me ocorreu exatamente esses dois grandes desafios, né? Em razão do tipo de isolamento necessário, que é um isolamento respiratório, né? Talvez faltaria quartos ou leitos de internação, mas é possível, inclusive, fazer a internação no coorte, né? Isolamento por coorte, né? Sim. Todos os pacientes da enfermaria, os mesmos quadros respiratórios, né? E a outra preocupação que é de todos nós, e não é dessa gestão das anteriores, é a escassez de leitos de UTI, né? Isso. Que isso é um problema do país, não é um problema restrito ao Mato Grosso do Sul. E lembrando que eu sempre falo, o CTI quando está lá, se ele está entubado, ele está com o circuito fechado. O único problema é de quem vai coletar a secreção, que tem que se proteger, né? A hora de manipular. Mas de colocar um outro paciente do lado de um que está no respirador, não teria problema. Não teria grandes problemas, né? Mas enfim, então enquanto o coronavírus não chega, né? Esperamos que não, né? Nós vamos abordar outro grave problema, né? O grupo de problemas, né? Que são as arboviroses, né? Que se tornaram sérios problemas de saúde pública, grande desafio para o poder público, para o setor de saúde público e privado, que são as arboviroses, né? A dengue, a zika e a chikungunya. Então, Febre amarela. e a febre amarela está junto, né, doutor? Maiara. Então nós vamos abordar um pouco esse tema, né? Qual convoco novamente aqui os convidados, meus ilustres entrevistados, né? Doutora Márcia e doutor Luiz. Doutora Márcia, pode nos explanar de uma maneira um pouco geral, assim, sobre a dengue, a sua perspectiva enquanto médica, os desafios, né, do tratamento no âmbito da saúde pública para a dengue nos tempos atuais? Uma pergunta bem aberta. Ah, não. Quer apresentar? Não, tem apresentação. Eu tenho apresentação, eu só queria mostrar duas coisas para eles, que eu consigo definir dengue nessas duas figuras. Primeiro eu vou começar com essa aqui, essa. Tá, gente? Lembrando que a gente não usa mais falar, tem dengue clássico, dengue hemorrágico. Isso não existe. Dengue hemorrágico, hemorragia, é uma forma de dengue grave. Então, o que eu tenho da classificação revisada? Isso aqui nós usamos há muitos anos, desde que o Ministério da Saúde, antes do Ministério da Saúde bateu o martelo, porque a clínica não tinha nada a ver com aquela ficha de notificação. Eu tenho um paciente que evolui com uma hepatite fulminante, uma hepatite grave pelo vírus da dengue, ele era classificado como dengue clássico. E o dengue hemorrágico, ele tinha que ter alguns critérios, por exemplo, ele tinha que ter plaqueta de 99 mil para baixo.
Se ele tivesse 110 mil, não, vou até ser mais radical, 101 mil, ele já não era dengue hemorrágico, se ele não tivesse sangramento. E isso não cabia, né? Os clínicos não aceitavam essa classificação, que era extremamente fechada. Então, o que se perdia? Os casos graves, quem tinha miocardite, quem fazia o choque não era classificado, que é uma das formas mais graves que a gente tem. E a partir disso teve um grupo, que se chama o Grupo DENCO, de especialistas em dengue, das Américas, juntou muita gente, estudiosos, para fazer isso daí, essa nova classificação. E ela é muito boa para conduzir o paciente. Eu falo, dengue, ela é uma doença muito conhecida, a fisiopatologia conhecida, tudo que o manuseio dela é conhecido, então não justifica a gente perder pessoas com dengue, a não ser que tenha uma complicação, que é raro, mas pode ocorrer. Então a nova classificação é assim, é dengue, eu estou com dengue. Se eu apresentar um sinal de alarme, eu estou com dengue com sinais de alarme. E se eu apresentar uma gravidade, eu tenho dengue grave. Então, a hemorragia está dentro do dengue grave, tá? Então, não se usa mais o termo dengue hemorrágica. Sem sinais de alarme, quem que é? Aquele dengue provável, aquela pessoa que mora numa área endêmica ou ela viajou para uma área endêmica, que tem dengue. Que ela apresenta febre e mais 2 dos sintomas abaixo, que pode ser náusea, vômito, cefaleia, dor retroorbitária, né? Mialgia, o rush, artralgia, apesar que a artralgia do dengue ela é muito mais leve. A artralgia da zika intermediária e a artralgia do chikungunya é algo insuportável, né? Então a parte da artralgia da dengue é menor. Então, você sempre pergunta para o paciente, dói mais o quê? Dói aqui, músculo ou dói as juntas? Não, dói músculo, então você já pensa mais para diferenciar. Quando você começa a atender muito, você consegue já fazer a diferença entre um e o outro. Aqui pode ter o teste, a prova do laço positiva. Prova do laço positiva não quer dizer que é dengue. Prova do laço positiva quer dizer que eu tenho uma fragilidade capilar provocada pela prova. Então, eu vou ver petecas que eu provoquei o aparecimento dela a partir do galoteamento. Se eu apresentar, o paciente já tem sufusões hemorrágicas, se ele coletou sangue no dia seguinte, se avalia, ele vem com aquele derramamento ali no local da punção, eu já posso classificar aquilo como uma fragilidade capilar. Tá? E outras viroses também dão prova do laço positivo. É um dado a mais que eu tenho para dizer que ele tem uma fragilidade capilar que eu tenho que tomar mais cuidado. E no começo ele pode apresentar, já a primeira coisa que muda no hemograma dele são os leucócitos. E também a primeira coisa que recupera. Se nesse momento que ele começou dengue, ele apresentar um sinal de alarme, quais são os sinais de alarme? Dor espontânea, palpação do abdômen. Esse é o primeiro sinal que eu sei clinicamente que ele está extravasando líquido para dentro do abdômen, porque dói demais. Então eu já sei que é o sinal que ele está entrando na fase crítica da doença. E é aí que eu vou ter que tomar cuidado com esse paciente. Se ele tiver vômitos persistentes, vai piorar. Ele vai desidratar mais ainda. O seu outro sinal de alarme é acúmulo de líquido. Se eu fizer um ultrassom, ver que ele tem líquido intraabdominal, se ele tiver um derrame pleural ou pericárdico, eu sei que ele está tendo extravasamento de líquido. O sangramento de mucosas vai depender da intensidade. Se está sangrando nariz, se está sangrando gengiva, se nos casos das mulheres, se o fluxo menstrual, se ela estiver menstruada, vem anormal, vem um fluxo muito mais intenso, isso é uma hemorragia. Se a menstruação dela adiantou, veio fora do ciclo dela normal, isso é hemorragia. Então são coisas que a gente tem que perguntar para o paciente. Letargia e irritabilidade, isso são 2 sinais importantíssimos para os idosos e para as crianças pequenas.
e não falam. A criança não fica quieta, se ela está bem. Você vê uma criança prostrada, né, chorando, ela não, o normal dela não é aquilo. Então, realmente, às vezes ela não apresenta temperatura elevada, nem ela, nem o idoso. O idoso, você percebe que ele está letárgico, muitas vezes, às vezes tem idosos com Alzheimer, que tem algum grau de demência, e as pessoas não têm essa sensibilidade de perceber que ele mudou o comportamento, que ele ficou mais agitado, mais irritado, né, ou está mais lento, então tem que ser investigado. A hepatomegalia, então, aumento do fígado acima de 2 centímetros, e se for doloroso é muito mais preocupante. E no laboratório, a gente tem que observar o que eu falo para o pessoal, eles olham de baixo e às vezes nem olham em cima, começa aqui, é plaqueta. Não é plaqueta, hemograma eu começo a olhar de cima, tá? É o hematócrito, esse é o principal, que vai me dizer se eu estou tendo extravasamento de líquido. Ele vai hemoconcentrar. Então eu olho o hematócrito e aí eu vou descendo. Eu posso sim fazer um segmento na fase, com sinais de alarme na fase crítica, dos dois. Se eu tenho um aumento rápido do hematócrito, com uma queda rápida de plaqueta, eu tenho um quadro muito mais grave, né? Eu posso levar a um sangramento ou a um choque, porque o hemograma, o hematócrito está bem concentrado. Sinal de alarme, não cuidei desse sinal de alarme, estou dando os cuidados para esse paciente, que é a hidratação, e segurar essa pessoa na unidade até que passe esse período, ele pode evoluir para um dengue grave, que é o escape grave de fluidos, do intravascular para o extravascular. Então ela sai, aumenta a permeabilidade do vaso, o plasma sai e vai ficando espesso lá dentro. Como que isso vai circular? Não vai, vem o choque. E se isso é muito intenso, perdeu tanta albumina para o terceiro espaço, que não adianta você socar líquido nele no choque. Se o choque for persistente, você não tira esse paciente, não recupera. Eu falo, o paciente de dengue morre sentado conversando com a gente, está conversando, papo, choca. Às vezes as pessoas não percebem isso, tá? É diferente das outras. Então pode ter o choque, o acúmulo de líquidos e com desconforto respiratório, se isso for um derrame pleural. A gente não drena, não funciona, a não ser que esteja com um desconforto muito importante, você só tira um pouquinho e alivia. Porque esse líquido todo que saiu para o terceiro espaço, ele vai voltar de novo para o intravascular. E no que ele volta, se você continuar dando muito soro, ele vai encharcar, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer as fases da doença, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês. O sangramento grave, isso vai ser avaliado no serviço, né? E assim, plaqueta. A gente não dá a plaqueta para o paciente enquanto não tem o sangramento espontâneo. A plaqueta vai funcionar como um tampão, uma rolha. Parou o sangramento, eu paro de dar plaqueta. Porque ela vai estimular a produção de anticorpos antiplaquetários. E aí vai piorar a situação. Aí ela cai de novo e vai consumir. Então a gente só usa nos casos mesmo de suma importância, que se você vê que corre um risco, um hipertenso, que está difícil você controlar, que tem uma plaqueta abaixo de 20 mil, que corre o risco de ter um sangramento cerebral, aí quem está avaliando isso vai ser no CTI, intensivista. Se ele dá um pouquinho de plaqueta para ele subir um nível que não corre o risco dele sangrar, mas não dá a quantidade toda. Dano grave dos órgãos. A gente tem observado nessa epidemia um número maior de pacientes evoluindo com uma hepatite viral, né? Com as transaminases bem alteradas. Sistema nervoso central, alteração do sensório, isso é importante verificar. A gente já sabe que paciente com dengue, principalmente os homens, o nome é bem propício, fica bem dengoso. Mas assim, brincando, mas eles ficam, mesmo eles querem companhia, tem medo de ficar sozinho, acho que tem medo de morrer, né? Não sei, acho que o mal-estar é tão grande, mas leva à depressão. Dengue pode dar depressão no momento da doença e pós a doença. Então a gente tem que cuidar desse paciente, ele solicita muito.
E às vezes o pessoal fala, mas ele é chato, fica chamando toda hora, né? Mas não é, porque o mal-estar, eu acho que é tão grande, ele não quer ficar sozinho e tem essa alteração emocional mesmo. Coração e outros órgãos que podem ser atingidos, a gente conhece bem a miocardite, já perdemos paciente com isso, né? E infelizmente são evoluções mais graves. Agora eu vou passar o outro, eu explico outro e... tá? Esse aqui, eu adoro isso aí. Isso aí resume tudo que é dengue, tá? E nós pusemos no nosso cartão de controle do paciente dengue da prefeitura, a gente já usa há alguns anos. E eu falo para o pessoal, isso daí não é para decorar, não é enfeite, é para escrever nele. Então eu tenho assim, lá em cima, os dias de doença, né, de evolução da dengue, e embaixo tudo que os outros é o que pode acontecer. Fase febril. No adulto, vai até mais ou menos 3 dias e meio. A criança começa antes, 3 dias. É onde eu tenho a febre alta, o mal-estar, a mialgia, dor retroocular, né? Onde pode desidratar as crianças pequenas, principalmente por causa da febre elevada. Essa febre elevada nos pequenininhos pode levar a quadros de convulsão. Então, tem que procurar logo no início o atendimento médico. A viremia, vocês veem que é a época melhor para se coletar o NS1. Eu gosto particularmente do 2º e 3º dia. O Ministério preconiza até o 5º dia, alguns casos que tem uma replicação viral, uma viremia muito grande, às vezes você pode pegar, e a gente indica isso por causa dos casos graves. Nos casos graves, você tem que recuperar de todos os meios, né? Fazer o diagnóstico. Então, é o que acaba realizando. Mas o melhor, vocês veem bem a curva, pico é 2º e 3º dia. O hematócito, no início, ele é praticamente normal. Aí então me fala assim, para que coletar? Espera 72 horas de fé para coletar? Aí eu já perdi o basal dele. Se eu coleto um no primeiro dia, esse é o protocolo que a gente acabou de fazer para Campo Grande, para a gente tentar não perder ninguém. Então, primeiro dia, hematócito. Eu sei o que está perto do normal. No 2º dia, se ele vier no 2º dia, a mesma coisa, e já oriento que o 3º dia, que no dia seguinte, ele vai estar entrando numa fase crítica da doença. Então, ele tem que retornar, vai receber, vai repetir os exames. Então, vocês veem a curva da temperatura lá de 40, ela cai. Quando a dengue desaparece a febre ou ela ameniza, fica muito baixa, é o sinal que eu estou entrando na fase crítica. Aí que eu tenho que correr. Tem uns que chegam, ai, graças a Deus, doutora, acabou a febre. Hoje não tem mais febre, aí a gente põe a mão na cabeça, né? Eu recebi uma criança semana passada no consultório, ele chegou arrastando, eu achei que fosse chikungunya. Ele não dobrava os pezinhos de tanta dor que ele tinha nas pernas. Pálido, e a mãe falou, graças a Deus, hoje ele está melhor, acabou a febre. E eu olhei para os bracinhos dele, ele estava com aquela pele toda moteada de choque. Aí já encaminhei direto para o hospital e confirmou dengue. Eu achava que era chikungunya porque ele não mexia, ele tinha o caminhar do chikungunya. E ele não, a febre mais alta que ele teve foi um pico só de 38. E realmente fechou, depois teve sangramento e tudo, mas tá bem, graças a Deus. Mas assim, são coisas que as pessoas não percebem. Então, para a maioria das pessoas, não ter febre é maravilha. Dengue não. Quando cai, a temperatura, é quando o hematócito começa a subir. Que tudo ocorre nessa fase crítica, que é do 3º ao 7º dia. Eu estico porque criança é 3º ao 7º dia. Né? É onde eu tenho o comprometimento dos órgãos, onde eu tenho o extravasamento de líquido para o 3º espaço. Né? Se eu observo um hemograma que eu tenho uma hemoconcentração importante, né, uma queda de plaqueta importante, se eu tenho uma leucopenia nesse processo que ela já inicia na fase febril, mas se ela for muito intensa e muito rápida, e principalmente se tiver linfopenia, eu falo, tem que olhar para os linfócitos. Às vezes está lá no dedão do pé, essa pessoa pode evoluir com uma infecção secundária,
uma bactéria ali, uma infecção de urina, uma sinusite, uma pneumonia é o que vai acabar matando ele, não é a dengue, mas a infecção secundária, porque a nossa imunidade ela cai rápido e sobe. Nessa queda a gente pode ter um quadro infeccioso. É diferente quando você vem com a baixa de imunidade, que ela é crônica. Isso não acontece, o organismo aguenta muito mais tempo. E é nesse momento, nessa fase, que também o choque ocorre. Quando tem o extravasamento de líquido, quando é que eu sei? É com a dor. Estou tendo dor no abdômen. Se eu hidrato, some a dor. Aí o que as pessoas fazem? Mandam para casa. Só que esse processo ele vai durar de 48 a 72 horas. Que eu vou estar saindo líquido e aquilo vai ficando concentrado. Né? Se eu souber disso, em que dia que ele está, eu sei até quando vai durar esse extravasamento. Isso não muda, gente. Se ele começou a cair plaqueta no quarto dia, eu falo, pode esperar até o sétimo, ele vai cair, até o sexto, sétimo. Então a gente fala para o paciente, não fica assustado não, que amanhã vai estar mais baixa. Entendeu? Então você vai dando tranquilidade, depois ela vai subir. Mas se ele estiver hidratado, se ele está sendo bem conduzido, não vai acontecer nada com ele. Tá? A demora desse atendimento, desse cuidado com o paciente, é que leva ele à gravidade. Saindo dessa fase, tudo volta ao normal. A plaqueta, os leucócitos sobem antes das plaquetas, né, e ela vem depois. Então, todo paciente com 50 mil plaquetas para baixo é internação. Não vai para casa. Tá? E abaixo de 20, e se não tiver comorbidade, CTI. A gente põe unidade de terapia intensiva. Então, a gente está tendo um sucesso bom com relação a isso. Tá? Na fase de recuperação, qual o meu grande problema? Se eu tive extravasamento de líquido para o terceiro espaço, ele vai voltar e ele dura mais ou menos 72 horas voltando, retornando. E se eu dou a mesma quantidade de líquido para ele que eu estava dando na fase crítica, eu vou encharcar. Aí eu também posso ocasionar danos graves para ele, de edema de pulmão e até levar ao óbito por estar encharcado. Então, eu tenho que saber que essa fase é a hora de eu diminuir. Então, se eu tiver isso aqui em mãos, cada fase eu tenho um tratamento, eu tenho uma sequência de exames para pedir e de controle. Né? Então, se ele veio no primeiro dia, eu fico tranquila, que aquele é o primeiro dia. Né? Nós temos uma situação, só para pôr vocês bem rápido, do último caso que nós tivemos. Ele teve febre, 3 horas depois a mãe estava no atendimento médico. Foi feita hipótese diagnóstica de dengue, que era febre, dor no corpo, dor de cabeça. Foi notificado, foi hidratado, passaram o medicamento, mandaram para o dia seguinte, que era o primeiro dia. No dia seguinte ele retornou à unidade, viu os exames estavam normais, porque era o primeiro dia. Né? Foi feita a mesma orientação para ele. Hipótese diagnóstica de dengue e feita a orientação. Terceiro dia ele chegou vomitando, era criança, era um dia crítico dele. Aí foi solicitado, fizeram tudo, hidrataram, pediram os exames, né? Foi realizado, mas não foi esperado o resultado do exame dele. Então ele tinha 39 de hematócrito no primeiro dia e no terceiro dia ele estava com 55%. Então ele estava muito concentrado. Ele fez um extravasamento muito grande, ele teve um choque importante. Foi dado soro, antiemético e dipirona. Eu mascarei todo o sintoma dele de alarme. Eu fiz pelo bem-estar dele. Mas eu sei que ele está extravasando e que ele vai levar mais 2 ou 3 dias para parar isso. Então eu seguro. Se eu tenho um paciente que no terceiro dia está com sinal de alarme, ele pode evoluir com gravidade. Então ele não vai embora para casa. Nem que ele fique sentado numa poltrona lá, a gente olhando para ele. Tá? Aí quando ele voltou chocado no quarto dia, porque ele foi para casa e continuou vomitando, aí não teve como reverter. Infelizmente foi assim a perda. E a maioria deles acaba acontecendo isso quando morrem. Né? E o nosso medo são os jovens, porque nós tivemos a epidemia em 2002, do vírus 2. Quem nasceu de 2002 para cá não teve contato com 2, pouquíssimas pessoas, que ele foi isolado, né? Em algumas epidemias, pouca coisa, e estourou o ano passado. Então, a primeira vez que nós temos epidemia 2 anos seguidos.
pelo mesmo vírus. Geralmente, quando isso ocorre, ele vem com uma virulência maior. E ele está atingindo ou pessoas de idade que já têm comorbidade, que são mesmo os que acabam falecendo, e agora atingindo jovens e crianças. O ano passado, 8 óbitos, 4 crianças e 4 adultos. Esse foi um dado assim, alarmante para nós. Muito preocupante que a epidemia estaria vindo na população pediátrica, que é muito grave, ele evolui com muita rapidez, diferente do adulto. Então, é isso que eu queria falar para vocês, não se automedicarem. O caso de Corumbá foi muito triste, que a moça tomou 4 tipos de anti-inflamatório. Eu vi a assinatura dela se negando a ser internada, quando ela passou mal. Comenta essa questão do anti-inflamatório. Pois é, ele tem um efeito importante de agressão vascular ali, que propicia mais ainda a fragilidade ocasionar sangramento. Então, não dá. As pessoas esquecem que o ibuprofeno, ele é gostoso, né? Principalmente as crianças gostam. Ele é anti-inflamatório. Então, não medicar mesmo. É a dipirona. Eu sou fã número 1 da dipirona. Porque ela tira dor, ela baixa a temperatura. Morro de pena de quem não pode tomar, que é alérgico, porque eu acho que ela é rapidinha. A paracetamol, a gente dá para quem é alérgico, porque ele agride muito o fígado. Então, acaba você já tendo uma agressão pela própria doença, e você acaba entrando com o paracetamol. Para ele fazer o efeito da dipirona, você dá muito mais, quantidade maior, né? E aí acaba tendo uma agressão hepática maior. Né? O que você perguntou? É bom haver só para tirar da sua cabeça, achar que ele funciona. Pode pôr, você pode tomar também, mas não vai fazer nada. Não, mas é ácido acetilsalicílico. Tá na lista. Né, gente? Então é isso aqui, ó. Se a gente tem no serviço público, a gente segue muito isso daqui, esse gráfico. Isso daqui, primeira vez que eu tive contato foi quando eu fui para Tailândia, no serviço de dengue, que eles já usavam isso daí, aí acabou todo mundo aproveitando, e é muito bom. Ali depois do 8º, eu gosto do 8º dia em diante coletar a sorologia. Passou o período, não é um caso grave, eu estou no 4º, 5º dia, eu não vou mandar para o LACEN NS1, tá, Luiz? Só se for caso grave, tá bom, bem? Porque eu acho que a chance de dar positivo é bem menor já, né? E aí eu tenho a sorologia depois para fazer. Porque a gente acaba tumultuando um laboratório que é referência nossa, que não é para fazer rotina. É um laboratório de diagnóstico, quando a gente precisa para monitorar o que vírus está circulando. Nós já sabemos que vírus está circulando. Então, o laboratório agora deveria, o LACEN, fazer justamente deixar para os casos graves, né, Luiz? Você quer complementar? Estou defendendo a sua, hein? Não pode ficar com esse aí. Já falando dos exames então que a gente faz, ao contrário de dengue, daí ao contrário de influenza, dengue a gente acaba fazendo sorologia, a gente faz por ELISA, a gente faz e a PCR também, né? Isso depende do dia que foi coletado o material, conforme a doutora Márcia falou, e o dia que foi formado dos primeiros sintomas. Então, se a gente recebe uma amostra que foi coletada 3 dias a partir do aparecimento dos primeiros sintomas, já vai nortear para a gente fazer a detecção da proteína não estrutural NS1 do vírus, né? Até o 5º dia a gente faz isso daí. Se o resultado der positivo, a gente vai fazer o PCR, daí para subtipar, saber se tem 1, 2, 3 ou 4. Esse ano é 2, né? Não está tendo outro sorotipo. E agora, se a amostra ela chega coletada a partir do 6º dia de início dos primeiros sintomas, daí a gente faz IgM por ELISA também, né? Então são esses os exames. A amostra coletada é soro, a gente faz do estado todo, para Campo Grande também, né? Dourados está fazendo, Três Lagoas também faz, a gente conseguiu descentralizar. E aí os casos internados, casos graves, recém-nascido, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, aí nesse caso a gente acaba abrindo uma exceção e a gente faz todas as metodologias, tanto NS1, ELISA, IgM, PCR, daí faz tudo, atira quanto quanto é lá, né? Para tentar até fazer. achar. E óbitos também a gente pede, né, para que, caso a família autoriza a necropsia também, a gente faz também das vísceras,
A gente faz a parte do PCR, daquilo que foi coletado, e a gente manda também para a imunistoquímica, né, para o laboratório de referência para fazer também o fechamento do diagnóstico. Né. Claro que se o diagnóstico aqui já der dengue, aí a gente não vai mandar também para fora, não vai ficar insistindo, procurando outras coisas. Agora, se não der dengue, aí a gente vai até o final. Tem que achar. Por isso a importância da necropsia, de coletar o material para a gente detectar, porque geralmente são sintomas de febre hemorrágica e nós temos que fazer o sintoma, o diagnóstico, né, Luiz? Para saber que mais vírus estão circulando no nosso meio que podem levar à febre hemorrágica. Então se explora todos os tipos de exame e material que você tem, não dá nada. Então às vezes as pessoas pegam a família bem sensibilizada e o próprio serviço hospitalar acaba reforçando isso para a família, que se for para o SBO vai demorar, né, que não há necessidade de coletar. São problemas de saúde pública, né, e nós temos que saber o que é que está acontecendo. Nós tivemos um jovem que morreu em 3 dias com hemorragia pulmonar. Tem que saber. Luiz mandou para fora, né, Luiz? Sim, ele foi para o Albert Einstein para fazer metagenômica para descobrir qual o vírus, né, ou qual agente, né, porque pode ser bactéria também, a gente não sabe. Então esse é o nosso papel. A gente avançou bastante no tempo, né? Eu, como moderador, queria destacar algumas coisas que eu percebi muito claramente. O cuidado com a hidratação, né, doutora Marcos? Hidratação é importante, hidratar com moderação, né? Talvez a hidratação represente uma sobrecarga a mais daquele organismo. Isso, né? Se ele estiver na fase de recuperação. Isso eu falo nos hospitais que você dá muito endovenoso. Então, quando você sabe que está chegando do 7º dia em diante, você já dá mais ingesta via oral e menos endovenosa. Porque eu passei... Alguém já teve dengue aqui? Vocês conseguiram tomar 3, 4 litros de soro por dia? Falou? Não, ninguém toma. Entendeu? Tem que ser endovenoso. Vai dar um endovenoso, tira o mal-estar, vai para casa e toma metade do que manda tomar. Porque eu quero ver alguém com náuseas ou vomitando, né? Com esse mal-estar danado, tomar 3, 4 litros de soro. Que realmente não é nada gostoso. As crianças têm razão. Não vou falar que é ruim ou hidratação via oral, mas nesse caso, se você hidratar logo, você evita que ele evolua com maior gravidade e tira o mal-estar dele, né? Bom, além disso, também os cuidados e a moderação que deve haver com os usos dos analgésicos, né? As ressalvas e reservas em relação ao paracetamol, porque o vírus é hepatotrópico, né? Isso. E nós não estamos livres, o paciente não está livre de desenvolver uma hepatite viral, né? Inclusive hepatite fulminante, né? E o risco do abuso do paracetamol, né? Numa doença que já tem certa injúria, né, hepática, né? Nesse sentido, o caso também de Corumbá, que para nós foi um alerta de campanhas dirigidas à população, né? A automedicação é terrível em qualquer doença, em qualquer cenário, em qualquer surto, né? Particularmente grave em cenários de surto, epidemia de dengue. E a gente escuta muito falar em AS, acetilsalicílico, e pouco no anti-inflamatório, né? Que também é contraindicado, é desaconselhado. Hoje de manhã, inclusive, eu participei de uma telesaúde sobre medicamentos contraindicados em dengue, né? Então, são contraindicações menos óbvias para a população, né? Não pode ser para nós, profissionais de saúde, que não só os salicilatos, mas os anti-inflamatórios, né, não hormonais, não esteroidais, estão desaconselhados, são contraindicados e representam um risco. Isso é importante que se frise, né? Eu também preciso falar, senão o Dr. Flávio aqui me esgana, o CRF tem uma campanha, elaborou uma campanha em 2019, nós fizemos um upgrade em 2020 da campanha Farmacêuticos Unidos, juntos no combate à dengue. Não é possível a gente dar uma volta no bairro onde a gente mora e a gente vê que a população baixou a guarda, né? Garrafa, copo descartável, né? Enfim, toda uma sorte de utensílios e de materiais que acumulam água. A população absolutamente baixou a guarda, né? Então a gente precisa mobilizar, e a proposta do CRF
unir esforços e oferecer 3.500 soldados, né, que são os farmacêuticos do Mato Grosso do Sul, em atividade, e oferecer, só Campo Grande são 308 drogarias, né, na rede privada, sem contar a rede pública. Fizemos uma reunião, oferecemos esse aporte à CESAL, à SES, né, a gente precisa capacitar os farmacêuticos, né, obviamente, antes de tudo, né, e a proposta é oferecer, transformar as farmácias e drogarias em postos avançados de combate à dengue, de orientação qualificada, inclusive reconhecendo sinais e sintomas, quiçá fazendo notificação ou pré-notificação de maneira colaborativa, a CESAL, né, essa é a nossa proposta, e fazendo orientação de combate ao vetor, né, essa orientando sobre o uso responsável, desaconselhando a automedicação. Esse é o nosso papel, e esse é um projeto do CRF que tem esses objetivos, que isso já foi apresentado oficialmente à CESAL e à SES, e a gente já tem um hot site, nós montamos uma página com bastante material, com videoaula com curso ministrado por mim, Dr. Djalmir, né, da rede pública, um enfermeiro que faz doutorado, indicado pelo Corém. Nós temos 5 videoaulas que tratam manejo, cuidado de dengue, bastante material para download, bastante material para os farmacêuticos utilizarem. Oferecemos isso aos proprietários de farmácia que manifestaram favoravelmente a aderir, porque a farmácia que adere a isso presta um serviço de utilidade pública, me parece que vira um diferencial, inclusive, junto ao cliente, de responsabilidade social, né, doutor Flávio? Então, só para não passar batido e a gente lembrar dessa nossa campanha, farmacêuticos, CRF, farmácias e drogarias unidos contra a dengue. Obrigado, vou abrir a palavra para as considerações finais para os meus colegas de mesa, doutor Luiz e doutora Márcia. Muito bom, parabéns, gostei. Vamos juntos, né? Eu só queria lembrar um pouquinho, não é nem de dengue, mas como nós citamos os medicamentos anti-inflamatórios, AS, eu gostaria de lembrarmos, gente, que nos casos de varicela e nos casos de influenza, também não podemos usar esses medicamentos, principalmente nos abaixo de 18 anos. Eles podem evoluir com a síndrome de Raynaud, que é uma insuficiência hepática com uma encefalopatia. É um quadro gravíssimo que pode levar ao óbito essa criança. Então, também para ficarem atentos nessas duas patologias que às vezes recebem, né, na farmácia, as crianças com varicela ou até com a gripe, não pode ser utilizado. Tá bom? Quero agradecer o convite ao Flávio pela oportunidade de ter vindo aqui e falar um pouco do nosso trabalho e me colocar à disposição. Se alguém tiver algum questionamento agora, pode perguntar. Se alguém tiver vontade de conhecer o LACEN também, o nosso trabalho, estamos à disposição. Né? O nosso trabalho é um trabalho de bastante esforço. Nós somos considerados o nível E no Brasil. O nível E é a escala de que classifica os LACENs. A escala vai de A até E, onde o E é o melhor, tá? Não é A ao contrário, né? Então o A vai de A até E numa política da CGLab e nós estamos nesse nível aí, tá? De qualidade. Por isso que eu mando tudo para ele. Obrigado. Pergunta só assim, em questão Você não quer um microfone? laboratorial, na rede privada, igual você disse que a gente na rede do SUS recebe um kit da coleta do material do coronavírus. E como nós da rede privada, hospitais públicos, laboratórios, todos poderem trabalhar. Na verdade, assim, a gente não é nem coronavírus, ele é para tudo, né? Para influenza, para vírus respiratórios, né? Doenças respiratórias. Hoje é porque a gente não tem demanda, porque laboratório particular nunca solicitou, laboratório particular nunca mandou exame para a gente. Mas isso daí pode ser feito também, a gente pode entrar em... Porque, assim, o laboratório particular tem que pedir para a CESAL, porque a CESAL tem que ter um controle do que está vindo para nós pela questão da vigilância, né, das notificações, dos CIEVs. Ele é um meio que a gente produz e a gente pode produzir isso daí e entregar também
Porque assim, a demanda é pouca, né? Não vai ser muito, não é uma coisa que vai me tirar da minha rotina. Isso daí é o caldo trifosfato com suave de raio 1. Porque a realidade nossa da rede... Porque como você vai ter que mandar para mim depois esse material, então assim, a gente preza pela qualidade da coleta, né? Então a gente pode distribuir também. A pergunta seria para os dois, doutora Márcia e do Dr. Luiz. Questão dos hospitais particulares. Nós temos na rotina a abordagem, e acho que a mudança da farmácia é nesse sentido, o cliente chegar e abordar já de cara querendo um tratamento, um exame, nesse sentido. E muitas das vezes já está naquele ciclo da gente fazer os exames e ter essa orientação no sentido de como encaminhar esse paciente. Como nós estamos com essa campanha de fazer a rede, as farmácias, organismos e laboratórios transformar num polo de combate ao dengue, como nós profissionais devemos orientar esse paciente que nos procura livre, espontânea vontade, não procurando as UBS, essas coisas, a criar um fluxo de encaminhamento nesse sentido. Eu oriento, eu não sei se a doutora Márcia acho que é a pessoa mais indicada, mas eu pensaria, se eu fosse um farmacêutico da drogaria e recebesse esse questionamento, eu ia falar para ele procurar realmente uma unidade básica de saúde para fazer essa coleta para nos mandar o material, né? Ou o hospital particular, né? Desde que seja comunicado com a CESAL ou com a Secretaria Municipal de Saúde, né? A princípio tem que fazer esse encaminhamento, porque a vigilância tem que ter um controle do que está vindo, do que está circulando, né? A quantidade de exame, por conta das notificações também, né? Assim, nós, como laboratório público, nós realizamos diversos agravos, né, diagnósticos, né? A doutora Alice está aqui, a gente faz tuberculose, são exames de média e alta complexidade que nós trabalhamos e nós recebemos algumas ligações, às vezes até de laboratório particular, que tem interesse em enviar material para a gente. A gente até fala isso, a gente até faz daquele paciente, desde que o paciente não seja cobrado de nada, porque é SUS, né? Isso tem que ser bem explicado para ele e no laudo tem que constar que o exame foi realizado no Laboratório Central de Saúde Pública. Quanto a isso, a gente não tem nada que seja contra, não. Do paciente que pede exame, que ele perguntou. Como que foi a pergunta? O paciente que vai numa drogaria quer fazer um exame, o que ele deve fazer? Ele procura procurar ou unidade, ou um hospital privado que tem um laboratório, né? Ou o serviço público mesmo. Dependendo da situação, se for um problema de saúde pública, a gente também acaba até encaminhando para o privado e acaba mandando, porque como é um problema de saúde pública, acaba enviando para o LACEN também, faz a coleta. Mas eu acho que é isso que o Luiz falou, encaminhar para um serviço em que sabe fazer a coleta, né? Também. Isso é importantíssimo, porque se ela não for coletada de maneira correta, com o material correto, não vai ter nada, vai ser perdido esse material. Então, a orientação é que encaminhe mesmo para um serviço de saúde e peça... Especializado, né? Especializado que possa fazer essa coleta. Já for aqui em Campo Grande, os hospitais privados sabem fazer a coleta, que a URR já deu o treinamento, né? Mas ainda tem casos que eles solicitam que elas façam a coleta. Para enviar justamente para o LACEN. São 5 unidades de saúde aqui que são treinadas para influenza, né? Que eu estou falando. Para influenza. Porque... Não, e tem hospital privado também que eles coletam. Depende do agravo, né? São algumas unidades que receberam treinamento, não é aberto para todas. Por exemplo, carga viral de HIV em Campo Grande não é para todo mundo, né? Porque tem que ter um treinamento, a gente treina essas unidades, então não é aberto assim para todas as unidades, né? Tem que procurar o serviço especializado mesmo.